Olá pessoal, tudo bem? É um prazer tê-los aqui conosco novamente nesta aula de hoje. Hoje daremos início a uma nova aula sobre a glândula adrenal. A glândula adrenal faz parte de um sistema chamado sistema endócrino, que junto ao sistema nervoso será responsável pelo equilíbrio ou homeostase celular. Bem, o sistema endócrino ele é composto por órgãos classificados como glândulas. Essas glândulas estão bem distribuídas anatomicamente no nosso corpo, ok? Dito isso, vamos falar agora sobre particularmente a glândula adrenal. Antes disso, é bom salientar que a maioria das glândulas estão presentes próximas a capilares sanguíneos, para que os hormônios liberados por ela possam chegar aos órgãos que serão os órgãos-alvo ou célula-alvo destes hormônios. Bem, vamos falar agora particularmente da glândula adrenal. Esta glândula, que é em número de duas, é achatada em forma de meia-lua e está localizada no polo superior de cada rim, podendo também ser chamadas de glândulas suprarrenais. O tamanho desta glândula varia de acordo com a idade ou as condições fisiológicas de cada indivíduo. Repare na imagem. Se nós cortarmos a fresco a glândula adrenal, notaremos que ela é encapsulada, sendo dividida em duas camadas concêntricas. A primeira camada é a cortical, ou também chamada de córtex da adrenal, que é periférica e amarelada, enquanto a segunda é chamada de medular ou medula da adrenal, que é mais central e acinzentada. Bem, estas camadas podem ser consideradas órgãos distintos, de origem embrionária diferente, unidas apenas topograficamente. Notaremos mais as diferenças, conhecendo particularmente cada uma delas. Iremos falar sobre a primeira camada neste momento. Vamos falar agora da primeira camada chamada camada cortical ou córtex da adrenal. Esta camada é originada a partir do epitélio celomático, sendo portanto mesodérmico. As suas células estão dispostas de maneira diferente, causando uma aparência variada entre elas. Devido a isso, a camada cortical é dividida em três zonas. São elas a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticulada. Vamos falar um pouco sobre essas zonas e suas células. Vamos começar falando da zona glomerulosa, que está localizada abaixo da cápsula conjuntiva. Suas células são piramidais e colunares. Observe na imagem. Ao observar a imagem, percebemos que essas células estão dispostas em cordões em forma de arco, sendo envolvidas por capilares sanguíneos. Vamos falar agora um pouco sobre a zona fasciculada, que é assim denominada devido à disposição das suas células, que são organizadas em forma de cordões de uma ou duas células de espessura, de caráter reto e regular, semelhantes a feixes, sendo intervaladas por capilares sanguíneos. Vamos falar agora sobre a zona fasciculada, que é assim denominada porque suas células são dispostas em cordões de uma ou duas células de espessura, de caráter reto e regular, semelhantes a feixes, intervalados por capilares sanguíneos. Por fim, na zona reticulada. Esta zona é a mais interna da camada cortical e está localizado entre a medula e a camada e a zona fasciculada. Bem, esta zona tem as suas células dispostas em cordões irregulares e essas células são menores que as da zona fasciculada e glomerulosa já citada anteriormente. Dito isto, observaremos uma pergunta de um aluno que pode também ser a sua dúvida. Professor, meu nome é Carlos. Eu sei que a glândula adrenal está dividida em duas partes, a medular e a cortical. Os hormônios que são liberados por ela são produzidos em qualquer parte? Muito boa sua pergunta, mas a resposta é não. Por quê? Como vimos, a glândula adrenal realmente ela é dividida, porém, cada parte desta glândula produz ou sintetiza um hormônio específico. Bem, para exemplificar sua pergunta, é bom dizer que o córtex da adrenal sintetiza e secreta hormônios esteroides. Quando a zona glomerulosa é estimulada pelos hormônios ACTH e angiotensina 2, suas células passam a produzir e liberar aldosterona, desoxicorticosterona, que controlam o volume dos fluidos corporais e a concentração de eletrólitos.
agindo sobre os túbulos distais dos rins, causando a excreção do potássio e a reabsorção do sódio. Falamos também de outra zona, a zona fasciculada. Quando ela é estimulada pelo hormônio ACTH, suas células passam a produzir e a liberar cortisol e corticosterona, que são glicocorticoides que regulam o metabolismo dos carboidratos, gorduras e proteínas. Atuam como agente anti-inflamatório, reduzem a permeabilidade capilar e suprimem a resposta imune. Por fim, falamos da zona reticulada, que é também estimulada pelo hormônio ACTH. Suas células passam a produzir e a liberar um hormônio chamado desitroempiandrosterona e o hormônio androstenediona, andrógenos que conferem características masculinas fracas. Com isso, concluímos que áreas diferentes produzem hormônios específicos na glândula adrenal. Bem, já conhecemos sobre a camada cortical. Vamos falar agora sobre a camada medular ou medula da adrenal. Observe na imagem. A medula adrenal é composta de células poliédricas, organizadas em cordões ou aglomerados redondos, sustentados por uma rede de fibras reticulares. Podemos observar essa disposição indicada pelas setas. A função da medula adrenal é secretar as catecolaminas, noradrenalina e a adrenalina. Bem, pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Agradeço pela atenção de vocês e espero que vocês continuem estudando. Até a próxima aula. Um abraço!